Fala galera do Tênis na Veia, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo da gente utilizando o quadro, tá? E hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para ir bem num torneio. Então pessoal, separei aqui 5 dicas para vocês, mas aqui eu só escrevi 4 porque a quinta vou deixar a quinta por último, obviamente, mas eu não vou revelar para vocês porque a quinta é surpresa, tá? Mas a primeira dica delas é mentalize o jogo antes mesmo dele começar, ou seja, tá? Mentalize o jogo. Tem duas situações aqui que a gente pode colocar no mentalize, e isso pode colocar no planejar também, que é você conhece ou não o seu adversário. Se você conhece o seu adversário, fica muito mais fácil de mentalizar o jogo, mas não é só disso que eu estou falando, tá? Se você vai jogar um torneio, muito provavelmente o chaveamento sai muito antes dos jogos começar. Então, se os jogos começam na sexta, geralmente o chaveamento sai na terça ou na quarta. Então, você tem tempo para mentalizar o torneio do final de semana. Então, pessoal, mentalize o torneio muito antes dele começar, mentalize o jogo muito antes dele começar, tá? Segundo é planejar, aí a gente já está falando um pouquinho sobre tática, planeje o jogo, pense no que você vai fazer no jogo, aí já faz parte da primeira, que é mentalizar. A terceira é paciência, tenha paciência no jogo, ou seja, não se desespere, fique tranquilo, tá? A terceira é aqueça antes do jogo, aqui, cara, 90% das pessoas que eu vejo assim, que jogam torneios amadores, das classes iniciantes e intermediárias, não aquece antes do jogo. Então essa parte é muito importante. Então pessoal, a primeira parte é o mentalize. O mentalizar o jogo tem a ver com o quê? Obviamente tem a ver com a parte mental do jogo. Então, parte mental. Então eu separei aqui dois tópicos, tá? Dois principais tópicos da parte de mentalizar o jogo, que é mentalize no seu dia a dia e pense num jogo difícil, tá? Mas começando pelo primeiro. Mentalize o jogo no seu dia a dia. Se o torneio começa muito antes dele de fato começar os jogos, no caso, e comece a ação de fato, você obviamente vai ter que mentalizar o jogo muito antes dele começar no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina. Então, pessoal, ache um tempo hábil que vocês possam mentalizar o jogo. Mas como que vocês vão mentalizar esse jogo? Pense num jogo difícil. Aí já vamos fazer mais um gancho para cá, ó. Quando você for mentalizar, pense num jogo difícil. Pense, aí vai também se você conhece seu adversário ou não também. Se você não conhece o seu adversário, pense que ele vai achar todas as suas dificuldades no jogo. Pensa no pior adversário possível para você enfrentar, no pior estilo. Aí, assim, você já vai se preparando mentalmente para um jogo, tá? Assim você já vai criando casca mental para um possível jogo muito difícil. Agora, se você já conhece o seu adversário, você sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, já vai antevendo as situações que podem acontecer no jogo. Isso já vai te deixar mais preparado também. E aí a gente linka direto com o próximo passo, que é o planejar. Então, pessoal, vamos para a dica de número 2, que é o planejar. Planeje, que está ligado diretamente com mentalizar. Só que aqui a gente não vai usar tanto a parte mental. A gente vai usar um pouquinho mais da parte tática. Por quê? Porque a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer uma tática ou uma estratégia, a gente tem que pensar primeiramente no meu melhor golpe. Principalmente se a gente não conhece o nosso adversário, né? Se a gente sabe qual é o nosso melhor golpe, a gente sabe exatamente o que devemos procurar no jogo. Agora, a gente já está pronto para montar o nosso plano. Então a gente vai montar o plano voltado ao nosso melhor golpe. Se o meu melhor golpe é a direita na cruzada, eu tenho que buscar o jogo inteiro a direita na cruzada. Então eu devo usar uma esquerda com topspin alta na paralela para mudar a direção, para vir diretamente uma cruzada no meu forehand. Tá, isso é um exemplo bem básico, tá? Até posso fazer um esquema aqui para vocês, um pequeno esquema, tá? De quadra, tá? Levando em consideração que o meu forehand de cruzada é o meu melhor golpe, o que é para a maioria dos tenistas,
tá? Se o meu forehand na cruzada é o meu melhor golpe e eu estiver trocando cruzada de backhand, eu vou utilizar uma troca de direção de backhand na parada com bastante topspin, uma bola segura, uma bola alta, para eu ter tempo de realizar a troca para cruzada de forehand e aí sim utilizar o meu melhor golpe, tá? É uma tática bem básica, mas serve muito bem como um exemplo, tá? Agora, segunda, tá? Coisa mais importante, é o melhor golpe do adversário, que eu abreviei, mas é adversário, tá? Aí vamos cair naquela velha história, você conhece ou não o seu adversário? Se você não conhece o seu adversário, você vai ter que fazer a leitura durante o jogo. Ou pergunte para um amigo, pergunte para um parceiro se você conhece aquele cara que você vai jogar contra daqui meia hora. Porque eu sei que vocês começam a planejar o jogo meia hora antes, né? Mas enfim. Então planeje o jogo levando em consideração principalmente essas duas partes. Comece o planejamento por aqui, ó, meu melhor golpe e o melhor golpe do adversário. Pergunte para o seu parceiro se você não conhece, e se vocês dois não conhecem, aí você vai ter que fazer uma tática para o seu melhor golpe, e aí durante a partida, durante o decorrer do jogo, você vai fazendo essa leitura, tá? Agora, a terceira coisa que você tem que ter é mais um estilo de carta na manga, que é o que eu vou fazer se a situação complicar. O que eu vou fazer? Qual é o meu estilo de jogo quando as coisas complicam? Tem tenistas que quando as coisas complicam, quando sai da tática que ele planejou, ele começa a jogar completamente sem pensar, começa a colocar a bola alta, começa a dar slice, que eu sei que vocês gostam de dar slice quando vocês estão perdendo, começa a forçar mais o saque. Então, pessoal, pense no que vocês vão fazer quando a coisa complicar, para não ficar sem tática, para não ficar sem um jogo sem estratégia. Mesmo vocês perdendo de 5-1, 5-2, eu sei que sempre tem uma solução, tá? Isso eu aprendi com o tempo. Sempre se tem alguma solução, você apenas ainda não encontrou. Então planeje e se antecipe nessas situações. Então, pessoal, o próximo passo e terceira dica é a paciência. Isso você já deve ter ouvido muito no tênis, que é a paciência, mas não é a paciência que vocês estão pensando agora, que é a paciência de construção de ponto, que é trocar 20 bolas até esperar aquela bola do meio para atacar. Não é esse tipo de paciência. Esse tipo de paciência também, usem esse tipo de paciência. Mas a paciência que eu estou falando para vocês é a paciência entre um ponto e outro, tá? Conforme o jogo vai passando, tá? A gente vai tendo menos paciência, tá? Então a gente vai tendo menos paciência com o decorrer do jogo, tá? Por quê? Porque há muito desgaste mental. A gente pensa, a gente elabora o jogo e tudo mais, e às vezes as coisas não saem da forma que a gente imaginou, tá? Então é o seguinte, cai naquela situação. Se você está numa situação complicada de jogo, a paciência é muito importante. E qual o principal fator da paciência? É o planejamento. Sem o planejamento, dificilmente você vai conseguir pensar entre os pontos, sabe por quê? Porque você não vai saber o que fazer. Você se planejando, você vai ter um plano, você vai ter mentalizado, já vai saber mais ou menos o que você tem que fazer. E aí você vai criar um norte para pensar entre os pontos, tá? Cabeça que pensa é cabeça que não tem tempo para ficar com raiva. Então, se você pensar entre os pontos, você obviamente não vai cair naquela situação que a gente tinha dito antes, de fazer qualquer coisa de qualquer jeito quando está perdendo ou quando as coisas ficam complicadas. Não, pelo contrário, você vai ter paciência para pensar, e você só vai pensar porque você planejou antes o jogo e você mentalizou, e também você vai pensar o seguinte: fiquei a semana inteira planejando, a semana inteira mentalizando para chegar agora e entregar o jogo. Não, eu preciso achar uma outra solução. Então, é mais ou menos por aí que funciona a paciência no jogo de tênis. Agora vamos para a quarta parte, que é o aquecimento. A quarta dica, na verdade, que é o aquecimento. Eu sei que vocês começam a aquecer 5 minutos antes do jogo, tá, pessoal? Pois é. O aquecimento, pessoal, envolve o corpo, todo o corpo inteiro. Que é o quê? Braço, perna, os ligamentos, os joelhos, enfim,
tudo. Mas não só isso, não só a parte do corpo físico, mas também a parte respiratória, a parte cardiovascular, tá? E aí entra mais uma questão que é alongamento não é aquecimento. Então o pessoal que faz o, entre aspas, aquecimento 5 minutos antes do jogo, na verdade não está aquecendo, está alongando. E o alongamento é um aquecimento pro aquecimento. Então o que a gente tem que fazer é alongar braços, alongar não, desculpa, alongar também, braços, pernas, mas principalmente aquecer braços, pernas. Aí eu vou colocar aqui sistema cardiovascular, tá aqui o cardio, tá? E com certeza o pulmão também, tá? Então agora vamos mostrar alguns exemplos de aquecimento. Tá vendo? Tá, agora que a gente já passou um pouco da parte de aquecimento com elástico, a gente vai começar a aquecer o conjunto da máquina, tá? Então a gente vai aquecer braço, vai aquecer perna, vai aquecer um pouquinho do pulmão e também colocar sangue para correr. Ó. Tá. Vamos lá, pessoal. Quinta dica, tá? É a dica da planilha, tá? Eu não coloquei antes porque eu disse, né, que eu ia deixar pro final, deixar a melhor dica pro final, tá? E planilha é nada mais, nada menos do que um mapa para você se localizar, tá? Aqui eu simulei como se o jogo fosse de manhã, porque a maioria do pessoal tem dificuldade de se organizar para um jogo de manhã, tá? Então eu coloquei que o jogo ia ser às 11 horas, tá? No caso, nessa faixa aqui, tá? 8 horas da manhã. O que... Bom, na verdade, antes de falar sobre o início da planilha, eu vou falar o que a maioria dos jogadores fazem. Se o jogo é às 11, que horas ele chega no clube? 10h30, 10h40, com café na mão, comendo um pastel, pensando em se alongar e indo a recém lá confirmar a presença no torneio. Ah, tem que confirmar a presença. Pessoal, não. Você vai chegar no clube às 8. Tá? Já justamente com aquelas estratégias de mentalizar, planejar, você já vai estar com o plano pronto, já vai estar com o jogo mentalizado, só que você vai chegar às 8 para quê? Para sentir o clima, para estar no clube, assistir os jogos, trocar uma ideia, conversar com o pessoal, enfim.
Às 8 da manhã você vai chegar no clube, vou colocar aqui chegar no clube, chegar e reticências, já com o café tomado, já vai ter tomado café, um ovo, um pão, bananas, frutas, enfim, vai fazer um bom café da manhã em casa, tá? Beleza, às 9 horas da manhã, 1 hora depois de chegar no clube, depois de tu já ter mentalizado, já ter, enfim, não precisa ser exatamente mas às 9h10, um pouquinho antes das 9, quando você se sentir bem, já começa aqui a pré-aquecer. O que é o pré-aquecimento? Tá? Paredão, por exemplo, é um pré-aquecimento. Geralmente o pessoal chega no clube às 10h30 para jogar às 11h, vai lá, confirma a presença, bate paredão rápido e aí já vai pro jogo, completamente despreparado. Começa a bater um paredão umas 2 horas antes do jogo. Bate paredão, solta, se alonga, enfim, aí volta para aquele estado das 8 horas, tá? Que é estar pelo clube. Mas você já vai estar mais concentrado, já vai estar mais solto, já vai ter tirado o casaco, provavelmente. E às 10 horas, aí você começa o aquecimento mesmo. Que é um aquecimento 1 hora antes do jogo, tá? Que aí é esse aquecimento que a gente mostrou, passando para, claro, foi um aquecimento bem básico, bem curto, mas você pode alongar, você pode fazer mais exercícios além daqueles, inclusive você pode reutilizar o pré-aquecimento, você pode fazer um pré-aquecimento, se alongar e depois fazer o aquecimento para as 11 horas, tá? Você vai lá antes do jogo, toma um Gatorade, toma uma água, tá? Aí você me pergunta, posso comer alguma coisa antes do jogo? Pode. Entre esse período, entre 9 e 10h30 mais ou menos, você pode comer alguma coisa. Uma coisa mais leve. Eu iria sugerir um pastel de frango, que é o que eu geralmente uso. Ou um sanduíche, alguma coisa assim. Nada muito pesado, como pastel de carne ou qualquer coisa envolvendo calabresa e bacon, que o pessoal gosta muito de comer. Inclusive o pessoal gosta de comer bastante pastel de presunto e queijo. Para com isso, cara. Não vai dar certo, cara. Mas enfim, esse seria o planejamento, né? Então aqui o aquecimento, tá? E o jogo é o jogo, né? É a jogo barra aqui que você vai ter a tua guerra. E com certeza você já entrou no jogo com muito mais vantagem, porque eu tenho certeza que o teu adversário dificilmente ele fez todo esse esquema, todo esse espaço, toda a mentalização, todo o planejamento. E se mesmo assim você perdeu o jogo, parabéns, mérito do adversário. O que eu quero que você entenda é que você deu o seu 100% na questão de preparação, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado com alguma coisa, espero que eu tenha dado algum norte, né? Já deixa o seu like, curte, comenta e compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante. E nos vemos no próximo vídeo do Tênis na Veia.